dia, turma! Tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a história de Santa Catarina. Lembra que a gente estava falando que os açorianos vieram para cá em busca de melhorias, em busca de uma terra, já que lá em Portugal não estava tendo retorno de plantações, de emprego, de construções? Então, só que agora a gente vai falar um pouco de um dos motivos também que acrescentou e aumentou essa vinda dos açorianos para cá. O que foi? Foi a caça de baleias. Nós vamos ver agora no nosso livro de História de Santa Catarina, da página 12 até a página 14. Bom, lá por meados dos anos de 1740, começaram a aumentar essa pesca de baleias aqui em Santa Catarina. Em vários pontos do estado tinham as armações, que era onde era feita a pesca das baleias. Tanto é que muitas das praias do nosso estado, hoje em dia, ainda recebem o nome de armações. Armação do Pântano do Sul, Armação da Piedade, exatamente por causa disso. Eram as armações para a caça de baleia. Nessas armações era da onde partiam as embarcações que iriam fazer a caça das baleias, saindo das armações e retornando para as armações. Pois nessas armações é onde... O que significava armações? É como se fosse o estabelecimento, o local onde todos os pescadores e todas as embarcações ficariam, sairiam dali e retornariam para depositar as baleias. Ou seja, era o local de extração, era o local de armazenamento, onde eles fariam a recolha de tudo que interessava para eles, vindo daquele animal, da pesca. Durou mais ou menos uns 230 anos. O foco era a baleia franca. E sabe por que ela recebeu esse nome? Porque era uma baleia mais fácil, mais dócil. Era uma baleia mais fácil de se caçar. O que eles faziam? Eles pegavam os filhotes e com o filhote eles faziam com que a mãe fosse chamada a atenção exatamente por isso, porque eles pegaram o filhote primeiro. Hoje em dia, o litoral é proibido. Aqui em Santa Catarina não permite. Tanto é que ela deixou de ser alvo do ser humano e passou a ser atração. E hoje em dia ela é preservada. É proibida a caça, pelo menos aqui no nosso país. Bom, prof, mas para que eles queriam as baleias? Bom, a baleia era capturada para apenas a extração de óleo. A gordura dela era transformada em óleo e esse óleo era convertido para abastecimento, para gerar energia para a iluminação pública. Mas depois de um tempo, com a vinda da energia, com a vinda do estabelecimento de energia elétrica, passaram a usar a gordura como amaciante de couro. Porque a carne não interessava, porque era tanta gordura, aquele tipo de gordura não fazia bem para o ser humano. Então, o objetivo da caça da baleia era exatamente só a extração de óleo, nada mais. Como a gente falou, essas armações, a primeira foi construída lá em 1740. E onde é que ficava? Onde hoje é governador Celso Ramos. Depois vieram outras: Florianópolis, Garopaba, Balneário de Pissarras, Imbituba e São Francisco do Sul. Essas armações, até hoje, continuam com o nome de armação, mas acompanhado de outros nomes. Então, elas permanecem como armações, como praias apenas. Agora, a gente sabe o porquê das armações. A gente sabe que ali era onde partiam navios baleeiros, onde acontecia o armazenamento e a extração da gordura das baleias. Lá pelo século XIX, as baleias foram declaradas com proteções por vias internacionais, lá por 1937. Por quê? Porque exatamente sumiram as baleias, porque a extração era tanta que se eles matavam as mães, se eles pegavam os filhotes, não tinham baleias para reproduzirem nem baleias para crescerem. Já em Santa Catarina, ali exatamente em Florianópolis, foram interrompidas por alguns anos a caça, mas depois foram voltando aos poucos, um ou outros foram reafirmando, voltando a fazer esse tipo de pescaria, ali pelos anos de 1950. Demorou mais ou menos umas duas décadas para que sumissem de vez as baleias no nosso estado. Lá por 1973 foi decretada uma lei, dada uma lei para que fosse proibida a pesca da baleia.
Mas só em 1987 essa lei foi publicada e foi garantido que não poderia mais haver pesca de baleias. E também porque, além de tudo, mesmo que voltassem, além de sumirem as baleias do estado, a caça não era mais lucrativa. O gasto era muito alto e a venda do óleo, da gordura da baleia, não tinha o mesmo valor, a mesma importância que havia há séculos atrás. Pouco a pouco as baleias foram voltando para o nosso litoral. Hoje em dia elas vêm para a reprodução perto do nosso litoral, até porque além de ser águas quentes, elas também procuram se permanecer mais para perto do litoral para se proteger dos seus predadores naturais, que são as orcas e os tubarões. Hoje o cenário em Santa Catarina mudou tanto que é um dos estados que mais recebe a visita das baleias. Tanto é que no verão, se a gente assistir o jornal, de vez em quando eles mostram como é algumas imagens raras de helicópteros ou de drones, mostrando onde foram avistadas até famílias, quantidades maiores de baleias. Bom, agora vocês vão fazer a atividade da página 14, que é: faça uma pesquisa sobre o tempo em que se praticava a pesca da baleia e procure descobrir se ainda existe alguma informação sobre esse tipo de atividade. Tá, gente? Vou colocar a atividade ali naquela página azul, como eu sempre coloco, e bons estudos!